Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1040ª, 23ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 30 de março de 2021, às 18 horas. De imediato, convido o suplente Gilmar Pereira da Silva para fazer o juramento e, após, tomar o seu assento. Prometo cumprir as atribuições do meu mandato, a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, tudo fazer para que os moradores dessa terra de Estância Velha possam nela bem viver e nisso hei de trabalhar. Convoco a vereadora Gabriele Martins para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Se Tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Somos pecadores, erramos e buscamos o perdão diariamente. A palavra do Senhor se faz morada, e com ela ganhamos força para sair das aflições e encontrar a paz. Cumprimento os vereadores, as vereadoras, funcionários da casa e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determino que o secretário vereador Yuri Campos faça a leitura da ata. Ata da 1040ª, 22ª sessão ordinária, realizada em 23 de março de 2021. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao PP número 021, 023 e 025 do vereador Antônio Vort, PP 022/2021 da vereadora Gabriele Martins, PI 017/2021 e PP 024/2021 do vereador Yuri Campos, PI 016/2021 de todos os vereadores e PI 018/2021 do vereador João Dilkin. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo aviso número 022/2021 sobre verbas públicas federais. Seriam essas correspondências, senhor presidente. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências, pedidos de informações e pedidos de indicações. Pedido de providências número 033 e 034/2021, autor vereador Antônio Vort. Pedido de providências número 032/2021, autora vereadora Gabriele Martins. Pedido de providências número 035/2021, autor vereador João Dilkin. Pedido de providências número 036/2021, autor vereador Yuri Campos. Pedido de informação número 023/2021, autor vereador João Dilkin. Indicação número 024/2021. A presente indicação tem por intuito que o Poder Executivo implemente uma praça de lazer na Rua Porto Alegre com esquina a Rua Teresina Celida Silva, antiga Rua 8, bairro Lago Azul. Tal indicação faz-se necessária, tendo em vista que o bairro
carece de lugares de recreação para que os moradores que ali residem possam usufruir. Com uma praça no endereço acima referido, pode-se implementar a arborização do local com espaços de convivência e recreação, havendo incentivo à socialização dos moradores e das crianças, sendo comum ver esses espaços sendo utilizados desde as primeiras horas da manhã até a noite. Praças públicas podem ser utilizadas para se caminhar, contemplar a natureza, conversar com os moradores, levar os filhos para brincar nos brinquedos, praticar esportes e ainda ser palco de eventos culturais que incentivem cada vez mais a qualidade de vida, a felicidade dos moradores e a redução dos níveis de violência. Segue em anexo abaixo-assinado dos moradores que residem próximo da localidade mencionada nesta indicação, a qual solicita a presente demanda, sendo que se apresentava para o momento, renova os votos de estima e apreço. Autor, vereador Jacó Aime. Seriam esses os pedidos, senhor presidente. Solicito à Secretaria da Casa que encaminhe os pedidos aos setores competentes. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto novo. PL 022/2021, do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Concepro e da outras providências. Baixe o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Primeiramente, vereador Antônio Vorst. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente, à mesa, aos colegas funcionários da casa, aqueles que nos assistem de suas casas. Nós estamos numa luta pela reabertura das escolas, na retomada da economia aqui do nosso estado, e é muito importante salientar que, inclusive, o governo do estado, em comunhão com os prefeitos e associações e os consórcios municipais, estão trabalhando para que seja retomada a economia das nossas regiões. Mas, infelizmente, nós estamos reféns de decisões monocráticas, né? O Brasil vive uma insegurança jurídica enorme e é muito triste a gente passar por isso. Inclusive, estava assistindo uma live do Caio Coppola com o Tenente Coronel Zucco, que estavam falando sobre isso. O que está ferrando a nossa economia, muito mais do que a pandemia, é a insegurança jurídica, né? Nós aqui como vereadores, legisladores dentro do município, podemos criar uma lei, o Executivo pode tentar executá-la ou enviar para cá, mas a caneta do juiz ela tem mais poder, né, do que, infelizmente, o nosso trabalho. Mas, enfim, é só um comentário mesmo. Estava assistindo ontem um pronunciamento do presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, e ele anunciou que, e assegurou, tá, que ainda nesse ano o Brasil terá mais de 500 milhões de doses disponíveis para vacinação da população. Para esse ano ainda, e nós precisamos muito. Acho que a vacinação é a única maneira de nós acabarmos com a pandemia, né, e também com o Fique em Casa. Infelizmente, né, mesmo nosso estado e nosso município, e para cima também, ninguém mais aguenta ficar com as portas fechadas, ninguém mais consegue ficar em casa, né? Por mais que seja necessário, de uma maneira e outra, um certo isolamento, né, mas ninguém mais consegue. Economicamente já está muito inviável. O povo precisa e quer trabalhar, né, e eu falo aqui da grande maioria. Eu tenho recebido diariamente reclamações no município todo, né, da situação deplorável que as ruas estão, como eu falei na semana passada, e vou falar sempre. Enquanto não conseguir encerrar e resolver o problema, eu vou sempre levantar essa questão. Inclusive, essa semana estarei numa reunião com a Corsã, né, com a diretoria aqui da região toda, porque a gente tem muito problema. Inclusive, encaminhei só ontem 6 pedidos de providência sobre a Corsã, né, porque a gente está realmente com muitas calçadas e ruas e a população acha que é problema da prefeitura, né? A população cobra a gente porque, vocês não estão fiscalizando a prefeitura. Aí eu fui conversar com o secretário Ayrton lá e ele é assustado, né? Assustado com a situação, mas infelizmente, né, ou felizmente, não é culpa dele, não é culpa da secretaria, mas a Corsã, que abre rua, abre calçada e depois deixa tudo meia boca, deixa tudo atirado e fica por isso mesmo, né? Mas enfim, eu só queria fazer um comentário. Tá, perfeito.
Então, essa semana estarei reunido com a Corsã, vou buscar essa viabilidade, vou buscar essa solução para esses problemas e vou continuar. Estou fazendo levantamento, inclusive vou colocar na rede social agora para fazer um balanço de todos os bairros. Recebo reclamação do Rincão, do Lago Azul, Bela Vista, Industrial, Bairro das Quintas, realmente o Campo Grande, praticamente toda a cidade. E algumas ruas, logicamente, né, também tem os problemas de que os loteamentos foram abertos há 5, 6, 8 anos e já não tem mais condição de tráfego nas ruas. Já não tem mais condição. É incrível quando a gente vai ler o contrato e a prefeitura só cobra 5 anos de obrigatoriedade de responsabilidade do loteador. Não pode, gente. Um loteador vai ficar 8 anos responsável por uma rua, 5 anos. Vai fazer qualquer porcaria e vai entregar qualquer porcaria. Depois a população fica com meia boca de rua, tendo que andar na contramão, às vezes não consegue acessar. Né? A gente tinha que ver alguma maneira de... Claro, a gente não é nós que legislamos, nós não legislamos em cima disso, né? Mas vou ver uma indicação para fazer para o Executivo, para que seja pelo menos uns 20, 50 anos de responsabilidade do pessoal que vai lotear, porque daí eles vão fazer rua de qualidade, com certeza. Ninguém vai querer ficar tapando buraco por 50 anos, né? Mas sempre se torna a Prefeitura. Estavam conversando então com o vereador Jacó. O Douglas estava na sala, o doutor Felipe na hora, né? E a gente conversou um pouco sobre essa questão das leis, né? Eu dei a sugestão de a gente criar uma outra comissão, mas se dá para fazer na fiscalizatória, melhor ainda, da gente discutir. Tem muita lei boa, muita lei excelente. A gente vai conversar o doutor Felipe tem tal ideia. Aí ele mostra, não, mas a lei já existe, está aqui, já de 2000, 2005, né, como a da fila dos bancos, de 98, e tem leis mais antigas ainda que são ótimas, excelentes e não são cumpridas. A gente tem que fazer cumprir. Eu já disse aqui, já me confrontaram, né, uma lei só, né, em 3 meses, né, eu não vou ficar criando lei para ficar engavetada. Eu acredito que os colegas também não querem fazer. O nosso trabalho como vereador tem que ser respeitado. Então, nós temos sim que procurar as leis antigas, nós temos que procurar isso e cobrar que elas sejam aplicadas e executadas da melhor maneira possível, né? Bom, recebi algumas denúncias na questão do hospital, sobre as pessoas que estão chegando com o paciente, a maioria das vezes sobre o Covid mesmo, e a família não tem resposta, né? O médico, ele passa eu vou te dar um espaço, colega. Ele passa, conversa com todo mundo, e aí depois, de um dia, 2 dias, ele deixa um áudio para a família. Não dá, gente, né? Teve pessoas aqui de distância que foram para Sapucaia, para Sapiranga e para Taquara, e já me relataram que lá elas recebem resposta praticamente diária, né? Então, claro que não dá para comparar a estrutura dos hospitais, né, muito melhor estruturados, mas não dá também para a população ficar sem resposta no familiar. Imagina, você não pode entrar, não pode ficar junto com a pessoa vai para um lugar que você nem sabe se ela vai voltar, e você não tem uma resposta. Daqui a 2 dias tu vai ouvir um áudio. Eu vou pedir o espaço e vou dar um espaço para o colega. Só para contribuir, vereador Antônio, faz umas 2 semanas atrás eu fiz esse comentário na tribuna, né? Depois dessa situação, então, foi feito esse outro modelo. Antes o médico ligava, agora ele manda áudio, né? Eles tentaram uma alternativa, mas infelizmente ainda não sanou esse problema. Não, né? Não sanou, está longe. Então eu acredito essa cobrança se faz necessária, porque todo dia eu recebo, né, uma ligação, mensagem, enfim, cobrando solicitações e informações dos pacientes do hospital. Então a gente tem que, já solicitamos, né, ao executivo também, a direção do hospital, para que seja feito, né, buscar uma alternativa melhor, né, para deixar os familiares que estão aflitos na situação, né, de uma maneira confortável. Perfeito. Obrigado. Dá uma parte, vereador. Claro. Isso também estava trazendo hoje para a Palavra Livre, porque está chegando muitas demandas de pessoas que estão totalmente desamparadas com seus familiares. Então, que bom que já fez essa colocação ao executivo, então. É porque é ridículo, você chega no hospital, né, o seu familiar está ali, e aí, pô, ele vai para uma sala que você não pode entrar junto, ninguém pode acompanhar, você não sabe se vai ver a pessoa mais, se não vai, porque imagina, deu positivo, a pessoa vai ser entubada, e aí vai ser enviada para onde? Né? Vai lá para Vacaria numa UTI, perfeito. Aí a pessoa, imagina, vem a óbito, você nunca mais viu a pessoa, não vai nem poder ver lá a pessoa, imagina. Aí daqui a 2 dias você vai receber um áudio, gente, não dá, tem que, vamos então, vamos para Sapiranga, vamos lá, como é que funciona aqui? É assim? Pô, então vamos, porque não é possível, tem exemplo bom do lado, né,
Não precisa nem essa pergunta. Acho que Novo Hamburgo, Portão, eu acredito que esteja um pouquinho melhor. Mas, enfim. Olha, eu também estou conversando muito com o secretário de obras sobre a questão das roçadas, limpeza. Começou muito bem, mas parece que parou. Né? Principalmente no meu bairro, Lago Azul. 2, 3 ruas já foram roçadas, limpado, cordão pintado e acabou. Né? E realmente está muito feio. Né? E vinha sendo feito periodicamente. Até o mês de dezembro teve limpeza periódica em praticamente todos os bairros. Né? Praças praticamente abandonadas, largadas. Então, a gente precisa cuidar do que tem, não sair só construindo e fazendo coisa, não. O que tem, o patrimônio tem que ser cuidado, isso é algo primordial. O patrimônio que já temos que cuidar. Tá? E estou acompanhando os comerciantes, as escolas privadas da cidade, eu e o colega Décio em Porto Alegre num protesto pacífico, ordenado, distanciado, com máscara, não adianta nem vir com mimimi, estava todo mundo certo, bonitinho, cuidado. Né? Porque, gente, as escolas infantis estão 1 ano e 1 mês, quase 2 meses agora, sem abrir. E esse pessoal vai falir. Mas é uma empresa, fale então. E como é que vai ficar o setor público? E a educação infantil pública? Vai ter vaga para todo mundo? Fiz um PEI há poucos dias com um número de vagas, veio que tinha 6 crianças, a gente sabe que tem muito mais, só na minha rua tem 6 crianças, eu acho que tem mais que isso. Vai ter lugar para todo mundo? Imagina fechar 14 escolas, fechar mais de 150 vagas. Então a gente precisa amparar esse pessoal. Amanhã eu estarei na prefeitura com o secretário o Rafael Cruz da Fazenda. Eu vou estar com ele lá para conversar, é que eu não anotei aqui. Vou estar com ele para conversar, achar uma viabilidade para ajudar esse pessoal, porque realmente não tem como desamparar. Não tem como. O setor privado precisa trabalhar, a gente precisa oxigenar. Imagina esse pessoal todo cair no público. Não tem como. Né? Então aqui deixo meu agradecimento a todos, aos colegas, parabenizar o colega Gilmar por chegar e assumir hoje. Né? Melhoras para o Lucas, né? Se ele tiver com o vírus lá, que vença bem, né? Que passe por cima disso. E deixo meu abraço a todos que nos assistiram, população, um obrigado a todos e boa noite. Obrigado, colega vereador. Peço licença para a colega Beth Gribler para que eu possa fazer o uso da tribuna. Concedido. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, população que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, boas-vindas ao nosso colega Gilmar Pereira, que se faz presente hoje, e ao nosso colega argentino, desejo prontas melhoras para o seu familiar e torcendo que ele não esteja acometido, né? Então ele tirou essa licença justamente por uma precaução, já que um familiar foi diagnosticado com a Covid. De início, vou deixar uma mensagem especial para o meu pai, que estava de aniversário no domingo, mas o presente veio na segunda, no dia seguinte, quando ele foi vacinado, recebeu a primeira dose da vacina contra o Covid-19. Então, uma alegria que tomou conta lá de casa, é um alívio, né, imediato. Né, para quem já está 1 ano nesse sofrimento, tantas famílias já vêm tendo essa alegria. Então, por isso, já deixo aqui um aviso sobre o drive-thru de vacinação que ocorrerá amanhã, aqui em Estância Velha, para os idosos acima dos 65 anos. Né? Então, não vai ser no PAC amanhã, acho que inclusive foi noticiado em veículos de imprensa que seria no PAC, mas é uma correção, vai ser na SEMEC, né, na Secretaria Municipal de Educação, com a entrada pela Rua Guilherme Blaut Filho, pela lateral. Então vai ser por ali o drive-thru de vacinação amanhã. Nesse momento que a gente sempre fala em questão da saúde, recebemos nós, da bancada do PSDB, juntamente com o prefeito, a notícia de uma emenda de R$300 mil vindas pelo deputado Lucas Redecker, né, aqui da nossa região. Então ficamos muito felizes com a notícia na última quinta-feira, quando recebemos a confirmação então do seu gabinete que estaria sendo Estância Velha estaria sendo agraciada com este valor, e ele será destinado para a aquisição de uma ambulância para os bombeiros. Né? Já fizemos lá então o comunicado aos bombeiros. Possivelmente vai sobrar um pouco do valor, e com isso a gente vai comprar então alguns
ou alguns utensílios para a própria saúde de Estância Velha, ou, se possível, ainda mais alguns equipamentos para a própria ambulância. Então, agradeço aqui o nosso deputado, sempre ajudando a nossa cidade, sempre mandando com bastante frequência as emendas, e é mais um deputado aí da nossa região que está olhando por Estância Velha. Hoje à noite, participarei da posse da coordenadoria da 30ª Região Tradicionalista. Então, quero aqui já deixar minha mensagem, né, de parabenização ao senhor Carlos Moser, que já foi presidente em outras oportunidades, um grande amigo aí da nossa cidade, que vai estar comandando a região mais uma vez. Então, meus parabéns e contem aqui com a nossa casa. Uma notícia boa para a nossa região também, em questão de solidariedade, foi que o jovem João Emanuel, como nas últimas semanas eu havia vindo pedir ajuda na nossa população, quando ele estava quase alcançando os 10 milhões, 9 milhões alguma coisa, ele tinha há 2 semanas atrás. Na última sexta-feira ele, enfim, conseguiu esse presente, né, que isso deve também a toda a nossa região. A região, inclusive, a campanha tomou tamanha proporção que extrapolou fronteiras, chegou ao Brasil inteiro. Então, o João Emanuel, aliás, conseguiu o valor, o montante de 12 milhões, vai conseguir fazer o seu tratamento aqui em Porto Alegre mesmo, no Hospital Moinhos de Vento. Quero parabenizar pela campanha de Páscoa do Poder Executivo, que ele busca valorizar o nosso comércio local. Vi ontem, cruzei inclusive com eles, visitando o nosso comércio, justamente como o próprio vereador Antônio comentou, né, o nosso comércio está fragilizado neste momento, todos nós nos solidarizamos, acredito também, sou contra, né, o fechamento do comércio, assim como todos, então me solidarizo com eles e eu acho que é importante, né, o Poder Executivo dar essa cara a tapa, né, e se mostrar solidários com eles neste momento. Então, inclusive, eles estarão fazendo um drive de arrecadação de chocolates para justamente fazer a doação, incentivando então que seja adquirido no nosso comércio local, tá? E ainda também, só aproveitando, pedir mais um minutinho. Obrigado já, vereador Douglas, mais 2 minutinhos, só para concluir. Também compartilho do que foi dito pelo vereador Antônio em relação à nossa saúde, né? Tem sido constante essa chamada até nós, das famílias que se sentem desamparadas neste momento. A partir do momento que algum instanciense, o paciente se interna no nosso hospital, nós temos 2 problemas. O problema do paciente em si, que está acometido por alguma doença, seja a Covid ou alguma outra, mas também temos a questão dos familiares, né, que precisam ter essa notícia, precisam receber notícias do familiar que fica em isolamento, né? É uma angústia que não temos como deixar mais que um dia um familiar sem notícias, né? Se melhorou, se piorou, ou qualquer situação do quadro, a gente precisa ter esse carinho especial com a pessoa, né? É uma vida. Então, já conversei com a Secretaria de Saúde, né? Com as gestões, para a gente justamente tentar alinhar algo que seja viável. Sabemos também que estamos acima da capacidade, a diretora do hospital, Juliana, está trabalhando o que pode para fazer o melhor, mas também temos que entender que primeiro a vida, primeiro a pessoa, né? Então, estamos cobrando isso com bastante frequência, é diário, eu acredito que para todos os colegas também, essa procura, né, para a gente buscar alinhar alguma questão. Mas seria isso hoje? Eu posso pedir um espaço? Com certeza. Aproveitar que está terminando. Quando eu falei de atendimento no hospital, não quis citar pessoas, né? Então a gente sabe que os funcionários, e principalmente a diretora, a Juliana, trabalham demais. Ela responde o WhatsApp, às vezes, sábado, 2 horas da manhã. Então eu não quis falar da pessoa em si, né? Se por acaso, né, ficou alguma rusga, mas sim o sistema. O sistema tem que mudar e é para ontem, né? É isso aí. Obrigado. Não, exatamente. A gente não pode deixar centralizado em apenas uma pessoa, né? Então é bom que a gente consiga diluir isso, né, para que a gente não aconteça isso de só uma pessoa ficar sobrecarregada para este problema. Mas então uma boa noite a todos, muito obrigado, um abraço para todos que nos assistem pelas redes sociais e um bom retorno aos colegas e funcionários. Muito obrigado. Entrego os trabalhos da mesa
ao presidente. Muito obrigado, colega vereadora. Vereador Décio Hansen. Muito boa noite, presidente, aos colegas vereadores e vereadoras e aos servidores desta casa. Eu queria aqui levantar novamente a nossa ida a Porto Alegre, junto com o Antônio na quarta passada. Entendo eu que é de uma extrema importância que as escolas particulares infantis voltem ao seu trabalho, em benefício das entidades e também aos pais que dela necessitam. Então, é de extrema importância a gente batalhar por isso e torcemos para que logo se tenha um êxito e que essas entidades voltem a nos atender. Imagina se essas escolas que hoje estão funcionando em torno de 17 em Estância Velha não consigam se manter e fechem, onde os pais iam deixar as suas crianças. Então, seria interessante que o poder público olhe bem com cuidado essas questões aí e elas possam voltar a trabalhar. E também hoje, à tarde, antes de vir para a sessão, resolvi passar na Secretaria de Obras, porque essa semana não encaminhei nada de pedido de providência, até por uma questão de que os pedidos anteriores já estão atrasados. Tem questões que a gente recebe o retorno, no meu ponto de vista, não cabíveis, e então não tem por que encaminhar outros pedidos, já que estão em pasta, não serem atendidos. E conversando com o secretário, eu resolvi aqui então dar o voto de confiança, porque existe uma questão bastante complicada da própria secretaria, em termos de maquinário, que eu já vinha sabendo, mas então o secretário novamente reiterou isso aí, que realmente tem dificuldade. Houve a questão da redução de jornada, que agora voltou ao normal. Então, assim, vamos esperar mais um pouco para que as coisas aconteçam e que a população não nos cobre tanto, porque uma vez não atendido o pedido, a população cobra, e cobra com rigor. E cada um quer ver o seu pedido atendido. E isso é uma coisa individual de cada um e não tem como. E aí o pessoal cobra e não quer saber. Eles querem saber da sua lâmpada na frente da sua casa, querem saber do buraco, querem saber da boca de lobo, que não foi consertada, já passou um mês, passou mais outros meses, então já estamos fechando 3 meses. Tem pedidos já que estão um certo tempo. Então a gente torce para que realmente aquilo que o Ayrton nos colocou hoje realmente possa começar a acontecer e de uma forma de um prazo mais curto. E também aqui lembrar de que quando a gente veio aqui para a Câmara de Vereadores, nós todos novos na casa, né? A gente teve um caso de bastante inusitado de um pátio com bastante capim, bastante sujo, vamos assim dizer. E na oportunidade a gente trouxe um rapaz para cá, o seu Everaldo, que ontem, infelizmente, devido à Covid, veio a falecer. Então, a gente lamenta muito. É um rapaz bastante ativo. Inclusive, o Morão da Estância vai sentir muita falta dele. E espero que essa entidade possa ser ajudada por nós, até inclusive o Yuri, que bastante acompanha as entidades aí. Ele lutou muito, trabalhou muito em prol dessa comunidade lá. E gostaria de ver essas portas abertas. Então, assim, em questão da memória dele, eu acho que seria interessante em nós batalharmos pelo CTG Morão da Estância, que é uma entidade séria, onde onde os pais criam seus filhos. Uma parte, vereador. Sim. Só para contribuir, conheci o Everaldo, né? Várias vezes a gente atuou junto, né? Como o senhor comentou na questão das entidades e principalmente o Mourão, que era a casa dele, né? E era uma pessoa que sempre pegava junto, né? Uma grande perda, né? Para a cidade e também para o CTG Mourão da Estância, né? Meus sentimentos. E como o senhor comentou, a batalha, né? Nessa questão do Mourão, né? Hoje a situação está fechado pela questão da pandemia, mas eles vêm de tempo e era uma luta do Everaldo, né? De manter aberta a entidade Mourão da Estância. Então, realmente, a gente lamenta muito, inclusive, ele, até ontem, então, era meu colega de trabalho, a gente lamenta profundamente, a gente fica sem chão,
quando acontece com a pessoa muito próxima da gente. E, mais uma vez, como agora nós estamos na Semana Santa, vai ter um feriado pela frente, a gente pede que a comunidade, nesse dia, se cuide e que todos tenham uma boa Páscoa. Boa noite. Obrigado, colega vereador. Vereador Gilmar Pereira. Pode ir lá. Boa noite, senhoras e senhores. É um enorme prazer fazer parte dessa casa nessa noite. Queria primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade e não menos os 332 pessoas que estão nos assistindo, toda a comunidade de Estância Velha e principalmente as 332 pessoas que confiaram em mim o seu voto, né? É com um enorme prazer que eu venho hoje aqui. Não gostaria que fosse uma oportunidade que nosso colega Lucas Argentino está passando por essa terrível doença, né? Esperamos que ele não seja nada grave, né? Mas eu queria me dirigir hoje às pessoas que estão nos assistindo. Muitas vezes vai vir pessoas aqui como suplente, né? E as pessoas que estão olhando lá, às vezes nem conhecem. 80% das pessoas que estão, de repente, online, não sabem quem é o Gilmar. Gostaria de falar para vocês que eu estive, sim, no governo Ivete, fiquei por 3 anos, onde tive a oportunidade de trabalhar na indústria e comércio durante 1 ano, onde a gente conseguiu fazer várias coisas, principalmente no Parque Industrial, uma lei de incentivo às empresas, onde eu me empenhei o máximo ali, e tive um enorme prazer de estar ali mexendo com a mão na massa, né? Trabalhando bastante pela nossa comunidade. Tive 2 anos à frente do Departamento de Turismo, com muita dificuldade, que fazer um evento se requer recurso, e a gente, infelizmente, a gente sabe que a nossa, não é de hoje, digamos assim, não é da administração Ivete, enfim. A dificuldade financeira sempre teve, né, gente? Então, não posso deixar de agradecer também a nossa ex-prefeita Ivete pela oportunidade que me deu, que me acrescentou muito na minha vida pessoal, principalmente, né? Muito menos não posso também aqui deixar de agradecer a minha esposa, a paciência que teve comigo, as pessoas que não convivem no meio, na administração, principalmente lá no executivo, não sabem o que é, às vezes, sair de casa às 6 horas da manhã e voltar à meia-noite, nesses eventos ali, enfim. É uma situação diferente. Agradecer a paciência da Flávia, muito obrigado. Ao meu filhinho, que com certeza deve estar olhando, né? Gente, hoje eu estou um pouco, digamos, nervoso, que é a primeira vez que estou assumindo a cadeira, né? Normal. Confesso para vocês que estou um pouco afastado da vida política, né? Enfim, estou trabalhando hoje numa revenda, uma venda de carros aqui na cidade, o pessoal conhece, a maioria ali, mas não me afastei dos meus deveres quando chegam os pedidos para mim. Me sinto um líder da minha comunidade, um líder da nossa cidade, viu? Muitas pessoas fazem pedidos, não sou uma pessoa muito de rede social, de ficar expondo as coisas, né? Sou mais recatado no meu canto, mas sempre fiz tudo com muito amor, né? As pessoas que convivem comigo, que tiveram a oportunidade de estar perto de mim, empresários que chegaram até mim buscando uma oportunidade de vir para a Estância Velha, graças a Deus a gente conseguiu fazer uma lei que beneficiou essas empresas vir para cá. Hoje temos 3 lá naquele antigo prédio do Cariri que estão lá. A gente tem muito orgulho de tudo isso, né? E por várias vezes também fui representando a nossa prefeita em vários locais. Uma função que às vezes nem era atribuída a mim, mas eu fazia com muito amor, viu? Fui candidato a vereador, não consegui, digamos, estar como titular, mas pode ter certeza, no momento que for convocado, vou estar aqui e a comunidade pode ter certeza. Precisando de mim, meu telefone é o mesmo, não vou mudar, moro no mesmo lugar há vários anos, morador do Floresta, é o Gilmar. Quem conhece uma vez nunca vai esquecer, é o mesmo cara, nunca jamais vai mudar, independente de cargo, enfim, ou status social. Tá bom? Acho que no mais, assim, eu gostaria só de agradecer mais uma vez a essa casa, desejar a vocês, que são hoje titulares, vereadores titulares aqui nessa casa, quando chegar um pedido, um projeto do Executivo, que avaliem, não com politicagem, não com
que ele é arte político, mas se é bom para a nossa cidade, votar, dizer sim, vamos fazer acontecer. Vocês estão tendo a oportunidade de fazer sim. Ah, mas o vereador não faz nada porque o vereador não tem força. Tem força sim. Tem projetos que são aprovados aqui que mudam a vida da pessoa lá no bairro, lá na vila. Então é muito importante ser vereador numa cidade como a nossa. Não é simples, é um cargo de vereador. Não. O cargo de vereador na nossa cidade ele é muito importante. Vocês estão tendo a oportunidade de fazer a diferença. E quando eu estiver aqui, eu vou estar com o maior prazer, dando o meu melhor, em tudo que eu fiz, na minha vida inteira, né? Sempre, independente da profissão que eu estava exercendo, sempre fiz o meu melhor. Tá bom? Desejo sucesso a todos vocês. E quando vocês me convocarem, pode ter certeza que eu vou estar aqui fazendo o meu melhor. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, colega vereador. Vereadora Beth Gribler. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Gabriele, os servidores dessa casa e os que nos assistem às redes sociais. Quero começar minha fala dizendo que semana passada, quarta-feira, um morador da Vila Seca, que a Vila Seca, para quem não sabe, fica entre a divisa de Estância com Ivoti, estava pedindo ajuda por causa da estrada, que não estava cheia de buraco, e como tem duas pessoas que trabalham com materiais recicláveis, o caminhão não estava querendo ir lá pegar os materiais por causa da estrada. Então eu falei com o vice-prefeito, que é o secretário de obras, e a gente foi lá para ver a situação. Realmente a estrada estava bem ruim mesmo, até para as crianças assim, andar de bicicleta, alguma coisa estava perigosa. E foi muito bom a conversa que a gente teve lá com as pessoas lá, porque deixaram elas mais tranquilas, sabendo que vai ser feita alguma coisa. Também, como o vereador João falou, a gente teve lá nos bombeiros, que o deputado Lucas Redecker pegou e deu os 300 mil de emenda lá. A gente quer agradecer e ficou muito feliz, sabendo que isso é muito importante para a nossa comunidade, para o melhor atendimento para as pessoas. Ainda quero falar da vacinação, como o João já comentou também, que vai ser amanhã. O drive-thru vai ser ali na SEMEC. As pessoas que não podem ir lá amanhã, podem ligar para os postos de saúde. Às vezes está complicado, porque realmente... Até hoje eu fiquei lá atendendo o telefone, está bem, muitas pessoas ligando, está difícil assim, a procura é bastante. Não esquecem de levar o cartão SUS, carteira de identidade, comprovante de residência e acho que era isso. E a carteira de vacinação. Isso aí, obrigado. Se não tiverem, pode ir, que lá vai ser entrega uma nova. O horário começa às 9 horas e termina às 15. Também seu nome, né? Então, eu acho, deixa eu ver. Não sou vereadora da informação. Eu quero agradecer também, assim, como o vereador Antônio falou também, o Yuri e o João, também, e a Gabriela, e com certeza os outros também, sobre do hospital, eu também estou recebendo as mesmas reclamações. É triste a gente ver a falta de acolhimento que falta ali um pouco, porque as pessoas gostam de ser acolhidas e precisam ser, porque quando o familiar está lá doente, se antes, quando não era Covid, a gente já se preocupava, imagina, agora que é uma coisa mais grave, que a gente fica ali preocupada com a situação. Quem está lá dentro fica preocupado e quem está lá fora está mais ainda. Porque a gente não sabe como é que está sendo a situação da pessoa lá. Então, quero agradecer também às pessoas que estão confiando em mim, me ligando e pedindo uma palavra, e depois agradece. As pessoas estão precisando muito de orientação. Elas ficam desorientadas por causa da situação, não sabem para onde ir quando tem Covid, alguma coisa. E isso é tão fácil dar uma orientação, às vezes, para uma pessoa. Então, para hoje era isso. Eu quero agradecer a todos e uma boa noite. Muito obrigado. O vereador Jacó Emílio.
Cumprimento o presidente, a mesa, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Em especial, dar as boas-vindas para o nosso amigo Gilmar, vizinho do bairro Floresta. Peleamos pelos votos lá e conseguimos chegar. Hoje estamos juntos aqui e vamos lá. Falar da indicação, em primeiro lugar, para a criação de uma praça no Lago Azul, onde recebemos um abaixo-assinado de em torno de 60 famílias que estão pedindo uma praça no terreno baldio na esquina da rua Porto Alegre com a Zeli da Silva, antiga rua 8, um espaço que está largado hoje, o brejo crescendo, o mato crescendo, então vamos transformar aquilo numa área de utilização e lazer, inclusive onde a comunidade se comprometeu em cuidar daquele espaço e não gerando ônus para o município depois disso. Então vamos trabalhar em cima disso e encaminhar essa indicação. Também falar da aprovação da Lei 2.519, de autoria do vereador Yuri e minha, que trata sobre a transparência das informações de gastos com a pandemia Covid-2019. Essa lei visa justamente a trazer as informações com maior clareza, para que a comunidade possa acessar o portal e realmente entender o que está acontecendo da forma mais clara possível. Fico feliz por isso, um projeto aprovado, e a gente justamente pediu essa lei em função de um trabalho da Comissão de Fiscalização, que sentiu bastante dificuldades da forma que os dados estão apresentados. Não que eles não estejam certos, mas da forma que eles estão expostos. Isso gera dúvidas, e quando a gente que é vereador pega as informações e não consegue concluir muita coisa, imagina quando a comunidade tem acesso e também não consegue dar andamento. Então, feliz por essa aprovação e agora vamos ter que fazer funcionar. Também comunicar que, como presidente da Comissão Parlamentar Fiscalizatória, nós estamos instituindo um trabalho de estudo de leis, das leis do município, e vamos começar a fazer isso a partir da próxima semana, onde todos os vereadores devem trazer 2 leis para serem estudadas. Como somos novos na função, ninguém tem muita experiência, então nada melhor do que colocar o que já existe em cima da mesa, estudar, avaliar e ver a sua aplicabilidade. Como está funcionando, como é que poderia funcionar e onde é que nós entramos e onde é que nós podemos ajudar. Eu acho que o papel da Comissão Fiscalizatória é esse, faz parte também, é um estudo que tem que ser feito. Tínhamos também marcado para hoje à tarde receber o secretário da Segurança Pública, mas por outros compromissos assumidos, se comprometeu de comparecer na segunda-feira, às 14h30, na Comissão Fiscalizatória também. Então, segunda-feira, às 14h30, o Sr. José Stresch vai estar conosco para falar sobre a fiscalização do uso obrigatório das máscaras, a lei que foi aprovada e agora deve ser fiscalizado justamente para proteger e para ajudar a nossa comunidade. E lei criada deve ser cumprida, então vamos praticá-la. Mas ainda tem também, essa semana aprovamos a reformulação da adaptação da lei do Conselho Tutelar para as próximas eleições, onde algumas adaptações foram feitas, onde principalmente o que tange a experiência mínima de 2 anos, residência no município por 3 anos, ter 21 anos, e será aplicada uma prova que versa sobre a criança e o adolescente, específica, e que teria que ter uma assertividade de 65%. Queria aproveitar, como estamos na Semana Santa, desejar a todos uma feliz Páscoa, uma semana realmente abençoada, e que possamos nos cuidar
e ficar em casa e fazer a Páscoa com os nossos familiares e Pode utilizar alguns minutinhos para concluir. fazer a Páscoa com os nossos familiares da maneira, talvez, não como a gente quisesse, mas sim da maneira como tem que ser, se cuidando e cada um com a sua família, com os seus bens maiores, que a gente diz, se a nossa família é o nosso bem maior, vamos cuidar dela. E nesse momento, o melhor cuidado que podemos ter é usar máscara quando estamos em companhia de pessoas e nos distanciar e compartilhar, sim, sentimentos, mas nesse momento não abraços. Muito obrigado e um bom retorno às casas. Obrigado, vereador. Vereador Douglas Bittencourt. Uma boa noite a todos. Boa noite ao presidente, aos funcionários da casa, pessoal que assiste nas redes sociais, especial ao Gilmar, que está chegando conosco hoje, e ao Argentino Melhoras. Sobre o conselho, que o vereador Jacó ressaltou, as mudanças, né? Gostaria de dizer algumas coisas para o CMDCA, que é quem vai fiscalizar os currículos, fiscalizar todo o trâmite, né? Esse pessoal que vai fiscalizar tem que fiscalizar com rigor, tem que analisar bem para não acontecer o que aconteceu na última eleição, que foi uma bagunça e uma vergonha. Também, sobre o conselho, assim como vem em regime de urgência para essa casa, o correto é o executivo fazer em regime de urgência também a publicação do edital. Eles não podem tocar toque de caixa aqui e demorar muito para botar em prática lá, né? Poderia vir para uma terça-feira normal, mas, enfim, vou cobrar para que eles fazem logo o edital e promulgam logo. Questão da ambulância também, o Lucas destinou 300 mil reais, a ambulância dos corpos de bombeiros. Tem que ver a facerice do comandante lá, né? João, a Beth estava junto, muito faceiro. Só rapidinho uma parte. É importante, né, que os bombeiros estão basicamente esquecidos, né? Inclusive agora acho que o executivo está ajudando, inclusive, a reformar o espaço deles lá. Sim. Mas eles viviam tempos de miséria, né? Mas estão muito felizes então com esse recurso que veio para eles. Obrigado. E lembrando que o recurso vem para a prefeitura compra a ambulância e cede para os bombeiros. Se vem direto para os empresta para os bombeiros, né? Se destina o recurso para o Estado pode mandar essa ambulância para outra cidade. Isso é bem importante ressaltar também. Gostaria de elogiar o setor do patrimônio, no nome do Vitor e da Sandra, novamente. Eles fizeram um leilão lá e conseguiram arrecadar 43 mil reais, né? Coisas lá que estavam há 4 anos paradas, 5, 6 anos, conseguiram organizar e fazer um leilão e gerar um dinheiro aí, um caixa para o setor e para a cidade, né? A comissão fiscalizatória, como o Jacó comentou também, a gente vai começar a avaliar as leis, né? Tem muita lei aí parada que foi feita aqui nessa casa e o executivo, não esse ano, os outros anos também, né? Não colocaram em prática, né? As leis são feitas para serem cumpridas, senão não adianta, né? A gente vai começar a avaliar o que for que puder colocar em prática, vai tentar conversar com os secretários para colocar, e o que não for, a gente vai revogar. Gostaria de falar sobre a rua João 23, no Rincão. Quem passa lá, eu acho que vê a vergonha que está, né? Tem muito buraco, muito buraco, muito buraco. Olha, complicado. Eu passo lá, eu olho assim... Conversei com o secretário hoje de manhã, né? Ele falou que a questão que o DS mencionou ali, né, que está parado, tem algumas máquinas estragadas, realmente é verdade, né? E ele prometeu dar uma atenção aí para essa questão dos buracos, das lâmpadas também, que o pessoal pede, né? E em relação também, todo mundo já falou, mas eu recebo essa semana, hoje é terça, de segunda para hoje, foram 6 pessoas mandando mensagens sobre a questão das ligações ali do médico para a família em relação aos pacientes.
Só que eles têm que fazer alguma coisa, né? Não adianta a gente falar aqui e eles não fazer nada, ó. Sei também das questões de sobrecarga, né? Tudo isso. Mas tem que começar a se mexer um pouquinho mais. Por hoje era isso, né? Um bom retorno aos seus lares e uma boa noite. Obrigado, vereador. Colega Yuri Campos. Senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa e a todos que nos acompanham aí na noite de hoje pelas redes sociais. Primeiramente, quero deixar os parabéns então para o colega vereador Gilmar, né? Seja bem-vindo a essa casa. Desejar pronta recuperação então ao familiar do Lucas, né? Nosso colega vereador, e também que fique tudo bem na pessoa dele, né? Abro a palavra aqui trazendo essa situação, né, referente ao hospital que foi abordada pelos colegas, onde a gente está há dias já, eu já falei nessa tribuna, né? A gente pede encarecidamente alguma alternativa. Se tentou mudar, né? Antes era ligação, agora estão tentando por áudio através do WhatsApp, mas também ainda não resolveu. Precisa outra alternativa, né? E uma situação que a gente sempre traz, né, que enfim, a direção precisa de um suporte no hospital, né? Hoje a gente tem a Juliana, né, uma excelente profissional, só que falta suporte a ela, né? Todos nós sabemos. Isso a gente está cobrando, né? O seu Jacó, é uma tecla que ele vem batendo desde a administração passada, né, seu Jacó? Que precisa um suporte maior no hospital. E a questão, então, do acolhimento, né, colega Beth? Um acolhimento humanizado para a população, né? Que ficam aflitos sem notícias, então, dos familiares. Trazendo, então, a questão do drive-thru amanhã, né? É importante ressaltar, como o colega vereador João comentou, que será na SEMEC, né, e não no PAC, a partir das 9 horas, então, para os idosos de 65 anos para cima, né? Enfim, e na torcida, né, e na esperança que cada vez venha mais vacinas, então, aí, para a comunidade estanciense. O colega vereador Antônio trouxe a questão das roçadas, né, e eu concordo, mas tivemos a informação também que já saiu a licitação das roçadas, né, seu Jacó? Que em breve, então, segundo informações do executivo, né, do secretário de obras, que dentro aí de 10, 15 dias já estarão, então, as roçadas nas ruas, né, que é importante, nas áreas, nas praças. Eu tenho, a maioria dos meus pedidos ou é lâmpada, né, ou é roçada. É a maioria dos meus pedidos nas obras, ou é lâmpada ou é roçada. O caminhão das obras estragou na terça-feira passada da iluminação pública e hoje foi para conserto, né? Então, meus dois maiores pedidos que eu tenho nas obras é a questão de lâmpadas e roçada, né? Agora, a princípio, né, em tese, as roçadas a partir daí de uns dias estarão, né, a gente ter um outro olhar aí na cidade. Também comentar que a licitação da Avenida Presidente Vargas, da revitalização, saiu, né, e graças aí a articulação do prefeito, enfim, do pessoal todo, apareceu duas empresas interessadas, onde já tinham dado duas licitações desertas, né? E agora então teve duas interessadas. Tomara que, conforme os trâmites aí, né, tenham então a documentação tudo exigida, necessária para dar continuidade à obra, senão a gente corre o risco de perder esse recurso federal, né, que foi destinado aí pelo deputado Maurício de Zedric. Comentar também sobre o projeto, então, de lei que eu apresentei junto com o seu Jacó, referente aos gastos do Covid, da transparência, né, que foi sancionado, então, pelo prefeito no último dia 25 de março, né, se tornando a lei 2519/2021, né, e esperamos e vamos cobrar nessa, Jacó,
para que seja efetuada, né, e seja, enfim, apresentada de forma clara para a população, né, e para nós que somos os fiscalizadores. Seguindo. Na semana passada a gente teve então, eu, o colega Douglas, o Jacó e o João, na obra da rua Arlindo Ernesto Cássio, né, que é uma obra comunitária entre prefeitura e moradores, né, uma parceria aí, que segundo informações que a gente teve, né, em torno de 2 meses para 150 metros aí de calçamento, então, ficarem prontos. Na semana passada, a bancada aí do PTB, junto com o seu Jacó e o colega Ayrton e mais, né, a convite do deputado prefeito Diego, a gente teve com o deputado Elisano Sabino, né, deputado estadual. Solicito meu espaço de liderança, presidente. Concedido. A gente teve então com o deputado Elisano Sabino, né, deputado estadual, onde eu e o seu Jacó entregamos a ele em mãos, né, um ofício solicitando mais efetivo para a nossa brigada militar, né, e também mais insumos, medicamentos, né, e oxigênio para o nosso hospital, né, que é de suma importância aí no enfrentamento à pandemia. E hoje à tarde, então, eu recebi uma ligação do deputado Dirceu Franciscon, né, comunicando que Estância Velha, então, recebeu 66 mil, né, para o hospital, né, de custeio, referente, então, aos repasses e orçamentos da Assembleia Legislativa do Judiciário Estadual. Então, nos próximos dias aí a gente vai estar recebendo, né, o nosso hospital 66 mil. Hoje a gente então recebeu esse comunicado aí do deputado Dirceu Franciscon, né? E para encerrar, desejo a todos um ótimo feriado, uma feliz Páscoa e que podemos se cuidar, né, usar máscara e evitar as aglomerações. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Gabriele Martins. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Beth, funcionários da casa e o que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, então, o nosso colega avisou que vai ficar afastado uma semana, né? Desejo melhoras para eles, para o familiar e para ele, né? Que não esteja contraído esse vírus. E desejo boas-vindas ao colega Gilmar. Inicia minha fala, então, hoje, elogiando o Executivo pela rápida fiscalização junto com o prefeito Diego no último domingo, referente àquele crime ambiental que foi cometido por uma empresa no bairro das Rosas. É isso que se espera do órgão fiscalizador, que continue assim, né, desempenhando o trabalho ágil e punindo os infratores. Também quero fazer uma sugestão ao Executivo, e não deixa de ser uma cobrança, em relação às respostas enviadas. Não sei por parte dos colegas, mas as respostas dos pedidos de providências não estão vindo objetivas. Acredito que dá para melhorar nesse sentido. Como o senhor Jacó, então, já falou, através da comissão especial, a gente convocou o secretário de Administração e Segurança Pública para estar falando da lei do uso das máscaras, né? Uma lei que foi enviada pelo Executivo, que é de responsabilidade do mesmo fiscalizar. Para finalizar, então, gostaria de ler o ofício que estarei encaminhando através do meu gabinete para a Corsã, cobrando mais transparência e informação à população. Considerando os transtornos provocados pela falta de informação da população, solicito à Corsã da pessoa do senhor Marco Henrique Prade que cada imprevisto como o do último mês em relação às medições não foram feitas em alguns bairros, a população seja avisada com antecedência e de forma ampla, para que não haja atraso. Se não, como instituição por si propagar a informação, que seja informado aos veículos de comunicação locais com antecedência sobre a causa dos ocorridos e formas de soluções do problema, para que a comunidade sanciense não seja prejudicada, tendo, senão, o serviço e informação pela forma correta. Com isso, então, desejo a todos um bom restante de semana e aproveito para
para avisar aqui sobre o drive da vacinação, né? Para que as pessoas possam estar presentes lá, os familiares que tenham 65 anos. Seria isso as minhas colocações hoje. Agradeço a todos e uma boa noite. Reitero aqui então o pedido feito pelos vereadores Décio e Jacó. E quero pedir o apoio de toda a comunidade para juntos a gente sair desse momento difícil, né? Que então utilizem máscaras, não se aglomerem, é um pedido encarecido, né? Não se aglomerem, sigam os protocolos de higiene, mantenham o distanciamento e que possamos aproveitar então esse feriado de Páscoa com os nossos familiares livres do vírus, rezando por aqueles que estejam acometidos pela doença ou passando por um momento de dificuldade, e que a mensagem de renascimento, né, acenda dentro de cada estanciense e nessa sintonia entre poder público e a comunidade suportarmos este desafio. Então, bom feriado de Páscoa a todos, né? Que possamos aproveitar com tranquilidade. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 6 de abril de 2021, às 18 horas. Um bom retorno aos seus lares.